noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam em sua vida, amém? Eu gostaria, sei que vocês estão confortáveis aí nas suas cadeiras, mas eu gostaria que vocês levantassem, colocassem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir e depender do Espírito Santo para que Ele ministre em nossos corações. Que o seu favor e a sua graça toquem em nossas vidas. Querido e amado Pai, eu quero te louvar, eu quero dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Lhe sou grato por tudo que já tens feito e ainda aquilo que irá fazer. Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és imutável. Vale a pena, querido, nós confiarmos em Ti. Eu quero lhe pedir que a graça do Senhor alcance cada vida nesta noite. Que a Tua unção seja liberada sobre a vida dos Teus servos e que eles sejam tocados pela Tua presença manifesta. Nós, querido, lhe consagramos esse tempo e oferecemos para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O tema que eu vou estar compartilhando, baseado nesse versículo, eu conhecia só de ouvir falar. Essa parte desse versículo faz vários dias que tem vindo à minha mente e ao meu coração. E eu procurei, quando Deus ministrou em meu coração na parte da manhã, de madrugada, eu fiquei pensando, aonde que eu já vi essa frase? Aonde que se encontra essa frase? E então, descobri que ela se encontrava no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Ali, meus queridos, narra a história de Jó. Se você abrir o livro de Jó no capítulo 1, relata a história, como sucedeu os acontecimentos na vida de Jó, onde os anjos, os mensageiros e até mesmo o diabo se apresentaram diante de Deus. Interessante que Deus falou ali para o diabo dizendo, viste o meu servo Jó. Eu quero dizer uma coisa, Deus está de olho em você, amém? Porque a Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Deus está procurando os fiéis. Pode eu contar com você? Amém? Mas junto ali estava Satanás, o demônio, o diabo. E Deus então fala ali para Satanás, viste o meu servo Jó? Viste um homem temente, um homem íntegro, um homem que não tinha pecado. Satanás ficou muito nervoso de ouvir aquela palavra, por alguém tão simples, tão incapacitado, tão fraco como eu e você, como Jó, e poder responder a Deus, poder ser fiel a Deus, isso é demais. E ali, Satanás tenta argumentar com Deus, tenta convencer Deus, dizendo a Deus, como não vai ser fiel a Ti, você cobrindo com todas as bênçãos, você dando uma família abençoada, você provendo as suas necessidades. Então ele pede autorização
a Deus para tocar em Jó. Meu querido, você sabia de uma coisa? Eu descobri já faz algum tempo. Que Deus manda no diabo. Alô, está entendendo? Deus manda no diabo. O diabo não tem poder para tocar na sua vida se Deus não permitir. Amém, meus queridos? Deus manda nos demônios. Eles também, da mesma forma, não terão formas para atuar, tocar na vida do homem se Deus não deixar. E Deus manda em você. Você quer ser mandado por Deus, amém? Interessante que, então, Satanás se apresenta ali, pedindo autorização, deixa eu tocar. Deixa eu tocar na vida dele. E ele começou então a mexer com as suas astúcias. Você encontra isso no capítulo 1. E ali tem toda a sequência dos versículos. Você vê que a primeira área que ele toca é nas finanças. Então veio os sabeus e tomaram os bens de Jó. Depois veio um fogo e queimou o restante do que ele tinha. Tocou nos bens. Algo que ele chegou novamente diante de Deus, disse, e Deus fala, viu, você tocou nos bens? O meu servo continua fiel. Você tocou naquilo que você imaginava que poderia levá-lo a ele se levantar contra ti, ser desobediente a ti, mas ele continua fiel. Alguém disse, e a intenção do próprio Satanás era que o homem tem um Deus chamado Mamon, o Deus do dinheiro. E quando alguma coisa não dá certo na sua vida financeira, algumas pessoas acabam se revoltando contra Deus. Mas ali no caso de Jó, ele então consegue continuar firme, mesmo que perdera todos os seus bens. Segunda prova de Jó, a família. Na minha família ninguém toca. Nada pode acontecer com a minha família. E Deus então permite que Satanás tocasse na família de Jó. Então veio uma tempestade que foi contra a casa onde eles estávamos, e a casa ruiu abaixo, caindo, matando todos os filhos deles, que eram 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Novamente, Satanás, intentando acerca disso, pensando acerca disso, que se ele tocasse na família dele, eles também se revoltaria. E a minha pergunta nesta noite para você, você conhece a Deus? E qual é o seu nível de conhecimento de Deus? É o nível daquilo que você ouve? Porque o texto nos fala a respeito que Jó era temente, era íntegro, era um homem que tinha todo o carinho, toda a fidelidade ao Senhor. Mas no versículo que nós lemos, o texto diz que antes eu conhecia só de ouvir falar. E ali então, quando Satanás se apresenta de volta perante o Senhor, novamente Deus pergunta, você viste que o meu servo Jó, mesmo que perdeu toda a sua família, ainda continua fiel? Eu pergunto, você conhece tanto a Deus a ponto de permanecer fiel ao Senhor, mesmo que algumas coisas negativas, desagradáveis,
desastrosas possam acontecer a você? E ali, todas as tentativas que Satanás se levantou contra Jó, Jó permanece fiel ao Senhor. Quando tocou na família de Jó, Jó sofreu aquele impacto tão profundo na sua alma e foi diante de Deus, trocou as suas vestes, se vestiu de trapos e foi na presença de Deus clamando pela misericórdia, se arrependendo, perguntando diante do Senhor, se colocando diante do Senhor. E ele fala uma expressão: nu eu vim e nu eu voltarei. Louvado seja o Senhor. Eu quero, pela graça de Deus, provocar em você um desejo para você conhecer mais a Deus. Eu quero, através desse compartilhar, nesta noite, desafiar você, que você não seja um crente tradicional, um crente religioso, mas que você desfrute de uma intimidade e conheça Deus. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, até atingirmos a estatura de um varão perfeito. No livro de João, capítulo 16, versículo 33, nos diz que no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis. O que vemos muitas pessoas fazendo ou tentando dar respostas aonde o próprio Deus não dá a resposta. Tentando entender por que aquela pessoa, sendo temente a Deus, está passando por lutas. Como pode uma pessoa fiel ao Senhor ter privações financeiras? Como pode uma pessoa tão temente a Deus estar vivendo momentos tão difíceis? Meus queridos, nós sabemos que o resultado do sofrimento é por causa do pecado, mas na vida de Jó não havia nenhum vestígio de pecado. Mas Deus não comunica ao seu servo Jó, viu? Satanás pediu para tocar na sua vida, eu deixei. E sabe, meus queridos, eu consigo trazer para a minha vida algumas provações que eu passei na minha vida. Eu tentava entender o porquê. Mas o porquê, meus queridos, Deus não responde. Deus responde para quê? Para que Ele permitiu aquilo. Eu lembro de uma das situações que eu passei na minha vida, que eu orei por 2 anos e não tinha resposta. E eu insistia em saber: Deus, Tu és justo, a Bíblia diz, a Tua palavra diz que o melhor da terra está para os Teus filhos. E eu entendo porque eu tenho sido temente e fiel ao Senhor, estou passando por isso. Depois de 2 anos orando, clamando ao Senhor, Deus falou, disse: meu filho, não fui eu que toquei. Não fui eu que toquei nessa situação. Mas se não foi o Senhor, quem foi? Ele então disse: eu permiti que o diabo tocasse. E a princípio eu fiquei impactado com aquela palavra que eu ouvi da parte do Senhor. Mas depois disso ele disse: não, mas eu estou contigo. Eu permiti que isso acontecesse porque eu tenho algo para realizar na minha e na sua vida, meu querido. Então entenda as provas que você possa passar na sua vida. No livro de Romanos diz que todas as coisas, diga para o seu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Primeira situação toca nas finanças. E que algumas pessoas não passam nem no primeiro teste, nem na primeira prova. Eu quero dizer, meu querido, nada na sua vida é surpresa para Deus.
Mas há coisas que para você é necessário que exponha diante de Deus, para Ele te curar, para Ele te restaurar, para Ele libertar a sua vida, para que o Satanás não alcance oportunidade para derrubar você. No livro de Romanos, a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ali tem uma lista grande de coisas. Então, Satanás usou as duas tentativas, além de todo esse sofrimento que Jó passou, ainda não parou o sofrimento. Na segunda acontecimento, ele vai para Deus, se quebranta, se humilha diante de Deus. Mas logo vem a terceira situação. E a terceira situação, Satanás pede autorização para tocar na vida dele. Deus disse: na vida dele tu não tocas, mas na sua carne, na sua pele você pode tocar. E ali então permitiu que a sua saúde fosse afetada, aonde úlceras, feridas vieram sobre o seu corpo, aonde ele foi contagiado por uma contaminação tão forte da doença, que ele foi exposto, teve que sair da cidade, estar num lugar neutro, e ali ficou na solidão, no deserto. Mas mesmo assim, ele não murmurou contra Deus. Mesmo assim, meu querido, ele continuou firme diante do Senhor. Aonde vai o teu conhecimento acerca de Deus? Aonde vai o nível da sua fidelidade a respeito de Deus? Quanto você tem de Deus no seu coração? Nós vivemos, irmãos, numa geração que por qualquer coisa abandona a fé. Por qualquer situações que não são respondidas às expectativas, ficam chateados com Deus. Mas nós podemos aprender aqui com Jó. E a Bíblia relata que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem íntegro. Um homem de um coração puro. Mas isso não impediu dele passar por provas. Alguém que está passando prova na vida, talvez essa mensagem não seja para você, se você não esteja passando prova. Mas como você está lidando diante dessas provas? Certa vez alguém queria conhecer muito o mar. Então tomou uma decisão, pegou um ônibus e se dirigiu até onde que houvesse o mar. E ali chegou na praia, deslumbrou toda a beleza do mar e ficou ali admirando. E ele bateu no peito e disse: estou satisfeito que agora eu conheço o mar. Enquanto ele estava admirando, aparece um homem andando ali na areia. E ali aquele homem estava já com seu rosto já enrugado de tanto calor, de tanto sol que tomou. E era um marinheiro aposentado, que passeou pelo mar milhares e milhares de quilômetros. E ali veio o deslumbramento daquele homem, que tinha uma impressão que já conhecia o mar por estar do lado. E aquele senhor chega diante dele: eu também conheço o mar, eu sou marinheiro. E estou no mar há muitos anos. Cada um vive à medida da fé, da revelação do conhecimento que obtém ou conhece. Por essa razão que Deus desperta-nos, no livro de Oséias 6:3, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, até atingirmos a estatura de um varão perfeito. Meus queridos, no livro de João, capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. É a proposta que Deus faz para nós, que nos tornamos filhos de Deus.
No livro, então, de João, capítulo 17, versículo 3, diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na minha família, na tua família, algo que nós devemos ter um valor de ajudar os nossos filhos a conhecer a Deus. A maior herança que você pode deixar à sua família é que eles conheçam a Deus. Como nos diz no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque você só ama alguém que você conhece. Diga para o seu irmão, você só ama alguém que você conhece. E conhecer a Deus, meus queridos, Deus é eterno. Vai demorar a eternidade para você conhecer a Deus. Não se contente porque você leu o Salmo 23, meu querido. Não se contente porque você leu apenas o Novo Testamento. Ou muito menos se contente apenas por separar aquela caixinha de promessas, aonde você coloca do lado da sua cama. Conhecer a Deus é algo que devemos nos dispor a conhecer diariamente. E isso mesmo depois de morrermos, ainda estaremos conhecendo-o na sua glória e no seu poder. Então, meus queridos, o terceiro. Quando Deus permite que toque ali no seu corpo. Qual que era a intenção do diabo nessas três provas? Ninguém ama Deus suficiente acima do dinheiro. Na visão do diabo, aqueles que têm dinheiro, eles amam tanto o dinheiro que Deus é segundo plano. Na visão do diabo, estava testando ali a Jó, dizendo também que ninguém ama a Deus tanto quanto a sua família. E o terceiro, ninguém ama a Deus tanto quanto ama a si mesmo. Graças a Deus que Jó permaneceu fiel para ser testemunha, para que eu e você sigamos o modelo, sigamos o exemplo dele. Agora a minha pergunta, como podemos conhecer a Deus? Como nós somos levados a conhecer a Deus? Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus onipresente, Ele está no seu alto e sublime trono. Nós conhecemos a Deus através das obras que Ele realizou. Ele tem feito obras na sua vida, Ele tem feito obras na sua família, Ele tem feito obras no mundo, sim ou não? Eu pergunto, Deus existe? Amém. Segundo ponto. Conhecemos a Deus através da nossa consciência. Ele se revela na nossa consciência. Ele dá uma impressão no nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que eu e você somos filhos de Deus. Amém? Terceiro, nós conhecemos a Deus através da sua palavra. E ali temos os textos para que você depois possa entender e fazer a leitura. E nós conhecemos a Deus através do seu Filho. E ele chega a dizer assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ele veio se revelar a mim e a você. Mais um outro filho, uma criança, andando com seu pai, de mãos dadas com seu pai, olha para o pai e faz uma pergunta. Parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicada. Pergunta ao pai, qual é o tamanho de Deus? Se o teu filho te perguntasse, quais os métodos, qual a criatividade que você usaria para tentar explicar o tamanho de Deus? E o pai, no momento que o seu filho fez a pergunta, ficou calado.
e ficou a pensar, como eu vou explicar para o meu filho o tamanho de Deus? Depois de algum tempo ali, o pai ouve um barulho de um jato, de um avião muito grande, sobrevoando, e um barulho muito forte. E daí aquele pai impressionado aponta para o céu e diz, olha lá, filho, o avião. Qual é o tamanho do avião? Daí o filho olha e diz, nossa, ele está muito distante. Parece pequeno. E o pai, atentando ali para aquela resposta do filho, toma o filho pela mão e leva-o no aeroporto. E lá tinha um grande jumbo, um avião muito grande. E ali, aquele avião tinha capacidade para 400 pessoas. E o pai olha para o filho e diz, qual que é o tamanho deste avião? Daí o filho prontamente responde, o tamanho desse avião é um avião muito grande. O pai olha para o filho e diz, assim é o nosso Deus, Ele é muito grande. Mas daí o filho interroga, mas pai, Deus é muito grande. E ele lembra do avião que estava no ar. E qual era a lição que o pai trouxe para o filho? Aqueles que andam distante do Senhor, o Deus deles é pequeno. Aqueles que conhecem a Deus muito pouco, o Deus dele é pequeno. Quem é Deus para você? Embora ali Jó era temente a Deus, embora ali Jó era um homem que todos os dias, quando os seus filhos saíam da casa, ele orava, ele se consagrava ao Senhor, ele fazia sacrifício a Deus, para que os filhos dele tivessem proteção, tivessem o cuidado de Deus. Então, meus queridos, conhecer a Deus não é simplesmente você vir na igreja. Conhecer a Deus não é o tempo que vai determinar o seu conhecer a Deus. Conhecer a Deus depende de um estudo maior da palavra de Deus. Conhecer a Deus precisa estimular a fé no coração. E a fé vem, Romanos 10:17, vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Seja um estudante da palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte, mas seja também um praticante da palavra de Deus. Seja um homem, uma mulher que coloca diante de Deus as suas lutas, coloca diante de Deus as suas aflições, que põe diante do Senhor a vida da sua família, que ora intensamente pedindo milagres sobre a tua casa. Poupe ou tome decisões de trazer muros de proteção à sua vida, à sua casa. Isso, a tua segurança, meu querido, tem que estar, a sua fé tem que estar firmada em Deus. Porque a Bíblia diz, passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. Podemos ver e podemos conhecer assim como através da experiência de Jó, que mesmo que algumas coisas desagradáveis que aconteceram na vida dele, ele manteve a fidelidade ao Senhor. Ele passou pelas provas, ele passou pelas lutas, mas ele manteve firme o seu coração diante do Senhor. E ali, quando Deus começa a conversar com Jó, quando Deus começa a falar com Jó, Ele começa a falar de quem Ele é. Eu pergunto para você, você conhece um Deus que faz ou um Deus que é? Esse Deus todo-poderoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que continua de eternidade a eternidade.
o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e é para todos sempre. Mas muitas vezes, algumas situações passam a acontecer em nossas vidas para nos testar, para provar o nosso coração, a nossa fidelidade. Eu quero lembrar você, Deus continua o mesmo. Deus é fiel. E ali Jó, diante de todas as provas que ele passou, de pessoas chegarem perto dele, tentá-lo, ajudá-lo, mas na verdade passaram a condená-lo, passaram ainda a trazer mais juízo sobre a vida, questionar a fidelidade, a fé de Jó. Mas ele ainda mesmo assim manteve firme. A sua esposa, todos os filhos morreram, mas a sua esposa permaneceu viva, e ela dá um recado para Jó, dizendo assim: viu, amaldiçoa o teu Deus. Quer dizer, era o Deus dele e não dela. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Assim você evita sofrimento para a sua vida. Ele responde à esposa: você está agindo como louca. Eu não farei isso contra o meu Deus. Mas no livro ali, no capítulo 42, versículo 5, Jó dá uma declaração profunda, dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar. Meus queridos, eu posso aqui chegar agora para o encerramento desta palavra e compartilhar. Alguns dias atrás eu já até dei alguns testemunhos sobre isso. Eu, quando fui para a igreja cristã, a igreja evangélica, eu fui levada pelos meus pais, mas eu ainda não conhecia Deus. Eu fui conduzida pelos meus pais, por ser pequeno, mas ainda não havia tido experiências com Deus. Enquanto eu estava sendo conduzida, eu ouvia acerca de Deus, mas o meu coração questionava, a minha mente questionava tudo. A partir dos meus questionamentos, eu fui na presença de Deus e comecei a buscar ter experiências com Deus. E tem algumas experiências na minha vida que estão muito presentes até nos dias de hoje. E eu comecei a conhecer a Deus na minha consciência. Eu comecei a ter percepção da presença dEle. Eu comecei a ter a percepção no meu espírito da presença de Deus. Eu comecei a vivenciar a resposta de Deus na minha vida. Eu comecei a ver Deus curar. Eu comecei a ver Deus trazer libertação por pecados. Eu comecei a ver Deus transformar o meu coração. Eu comecei a ver Deus realizar milagres na minha vida. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, veio sobre mim uma choradeira. E uma expressão de amor, de graça do Senhor sobre minha vida, que a minha vontade não era nem vir, ficar só lá. Só ter aqueles momentos lá com Deus. Eu quero dizer, meu querido, que nós podemos definir o quanto queremos e quanto queremos conhecer a Deus. A partir de eu conhecer mais a Deus, desejar conhecer mais a Deus, eu desfruto mais do seu amor. Eu desfruto mais da sua presença manifesta. E a minha proposta nessa palavra é que você não ande só por aquilo que você ouve. Que você busque colocar em prática, busque experimentar a graça de Deus quando a sua família não está indo bem. Você vá para Deus, meu querido, que Ele tem poder para restaurar a sua família. O diabo é mentiroso. O diabo quer que você acredite que não tem solução. Mas há promessas de Deus sobre a sua vida. Há respaldo na palavra de Deus. E nós vemos muitas
promessas de Deus que não chegaram até nós ainda, porque ainda nós não geramos no Espírito. Eu poderia então compartilhar várias coisas com você, de despertar eu conhecer a Deus na intimidade, que fui passando por situações aonde eu pude ver ações de Deus, ações do Espírito Santo se manifestando na minha vida, e cada experiência que eu passava, que vencia, acrescentava revelação no meu coração, e eu era fortalecido no Senhor. Portanto, meus queridos, não conheça Deus só de ouvir falar. Conheça Deus na prática, na vivência. Conheça Deus através das dificuldades. Se você estiver passando dificuldade, você vai superar, porque Deus é contigo. Se você estiver passando por lutas financeiras, Deus é o Deus do ouro e da prata, Ele vai trazer providência. Se você estiver passando crise no seu casamento, Ele é o Deus que restaura o casamento, meus queridos. Se você, meu querido, tem filhos que ainda não estão aos pés do Senhor, se você apresentar diante do Senhor, se você dobrar o seu joelho, a Bíblia diz que Deus não permite que nenhum dos nossos se percam. Há promessas de Deus para a minha vida, para a sua vida. Deus não é apenas um livro histórico, que você ouviu histórias acerca dele. Para mim, Deus é real. Para mim, Deus é presente. E eu quero dizer, Ele está aqui, neste lugar, para trazer milagres sobre a sua vida, para trazer milagres sobre o seu casamento, para trazer milagres sobre a sua vida profissional, para transformar aquilo que o mundo diz que já cessou. Mas Deus tem a última palavra. E Deus, quando dá a palavra, nada poderá se levantar contra a sua palavra. Eu convido você, meu querido, nesta noite, a apresentar a sua vida. Se coloque em pé neste momento. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Talvez algumas situações que você está vivendo tem parecido para você tão difícil. Mas eu quero te perguntar, com muito temor, a quem você tem ouvido? Os amigos que estão tentando questionar a sua fé, estão tentando dar uma resposta onde que só Deus pode dar a resposta. A Bíblia não relata quantos dias demorou ali exatamente aquelas provas de Jó. O que a Bíblia relata é que num dia aconteceu de ele perder os bens, no mesmo dia aconteceu de ele perder a família, e no mesmo dia aconteceu de ele pegar lepra no seu corpo. Uma fatalidade. A Bíblia diz, enquanto Jó não entendia o acontecido, ele ficou calado. Meu querido, se você não sabe, não está entendendo a situação que você esteja enfrentando, fique calado diante das pessoas, mas abra o teu coração àquele que tem resposta. E espere o tempo de Deus trazer luz, revelação, de Deus esclarecer a luta e a prova que você está passando. Mesmo diante daquela tão terrível prova que Jó passou,
ele tinha em mente: eu não vou pecar contra Deus. Ele entendia que Deus era justo, que Deus era santo, que Deus era perfeito, que se ele estava passando por aquilo, ele daria graça, ele daria força. E o resultado você pode perceber no final do capítulo 42, que a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. Depois de ter submetido à prova, Deus restituiu o dobro por causa da fidelidade dele. Ele já tinha uma certa idade, mas depois de Deus restituir os bens a ele, Deus restituiu a saúde dele, e ele viveu mais 140 anos, vendo seus filhos, seus netos, bisnetos, até a terceira, quarta geração. Deus acrescentou vida, saúde. Talvez, meu querido, diante de tantas lutas que você tem passado, você tem até se entregado aos problemas, mas o Senhor é que renova as suas forças, correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará, porque é o Deus que traz vida aonde há morte. E os seus filhos eram 10. Por que Deus não deu o dobro de filhos? Deus retornou os 10 filhos para ele, porque aqueles 10 filhos, Deus que recebeu como presente. Talvez você possa conjecturar: mas Deus é tão ruim que toca na vida de pessoas justas. Não, meu querido, Deus recolheu para a sua glória. Deus recebeu como presente aquela família. Mas quantos têm perdido seus filhos para as drogas, para prostituições, para acidentes, por causa da maldade que está no coração, não por causa da fidelidade. Mas uma coisa interessante, que Deus só restituiu as coisas na vida de Jó. Tem um segredo. Eu gostaria que você aprendesse esse segredo. Talvez, meu querido, você se sente tão afligido pela vida. Talvez você se sente tão chateado pelas pessoas que não entendem a sua luta, a sua fragilidade. Talvez tenha passado por momentos de fracasso, de frustração, de desânimo. E talvez uma forma que a sua mente tenta dar explicação, tentando justificar e culpar pessoas por você não alcançar as promessas de Deus. Ali Jó tinha 3 amigos que ousaram da sua dor para afligi-lo profundamente, para tocar na sua ferida, para magoá-lo mais ainda diante da dor, não entenderam o sofrimento. E nós vivemos numa sociedade onde as pessoas buscam respostas aonde não há resposta, querem colocar a sua fé em pessoas e se frustram. Mas aqueles homens, por agir ao contrário daquilo que Deus tinha para com eles, Deus trouxe um juízo para eles. Se Jó não orar por vocês, a minha mão, o meu juízo estará sobre a vida de vocês. E Jó então ora, liberando perdão para aqueles homens que feriram, que machucaram, que foram injustos, que humilharam, que se valeram da fraqueza dele. Eu não sei como tem sido a sua vida, não sei se tem a sua vida sido marcada por tristezas, angústias, se a sua vida tem sido marcada por frustrações. Eu não sei se a sua vida tem sido marcada por mágoas. Eu não sei se você tem culpado pessoas, talvez culpado até Deus, para as coisas não melhorarem na sua vida.
Hoje Deus está dando oportunidade para reverter esse quadro que você está vivendo e trazer bênção duplicada sobre a sua vida. Quando Jó então entendeu que ele deveria ainda perdoar aqueles homens, ainda orar por eles, abençoando, a Bíblia diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Então Jó, segundo a palavra do Senhor, ele orou pelos inimigos, orou pelos que eram amigos, mas se tornaram inimigos por causa da atitude. E a partir da oração, da liberação do perdão, Deus moveu os céus. Deus trouxe restauração da saúde dele. Deus trouxe restauração das finanças na vida dele. E Deus trouxe restauração sobre a sua vida física. Eu não sei, meu querido, como você está, mas uma coisa eu sei, que Deus está aqui. Eu tenho certeza que Deus está aqui, e Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer que você seja alcançado pelas promessas de Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração, apresentasse a Deus a sua vida, apresentasse a Deus a sua história, apresentasse a Deus as suas finanças, apresentasse a Deus a sua família, apresentasse a Deus também a sua saúde. Clamamos diante de Ti, querido. Clamamos diante da Tua presença. Pedimos, amado, bendito, que o Senhor derrame graça ao coração dos Teus filhos. Que o Senhor levante aquele que está fraco. Que o Senhor renove as forças dos Teus servos. Que o Senhor venha trazer um novo ânimo. Que o Senhor venha trazer cura aos seus corpos, cura às suas almas. Que o Senhor venha livrá-los de todas as ciladas de Satanás. Que eles venham ter discernimento diante dos ataques que vêm sobre a vida deles. E que o Senhor estenda a sua mão de poder para trazer o livramento sobre a vida dos teus servos. E assim oramos, Senhor, pedindo que o Senhor leve-os de volta para os seus lares, debaixo da tua cobertura, debaixo da tua proteção, livrando-os de todo mal. E assim nós oramos, abençoando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo do Senhor. Te adoramos. Amém, Senhor.